Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje, nos nossos estúdios, nós vamos falar com a Vânia Dantas, ela que é presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, Vânia. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui falando e podendo falar para todo Mato Grosso, né? Chegando mais próximo aí dos dentistas e de toda a comunidade. E é justamente sobre se aproximar das unidades, falar diretamente aos dentistas, que eu já quero saber, Vânia, quais são aí as primeiras iniciativas que o Conselho, na sua gestão, já tomou, fazendo aí um diferencial. Eu sei que vocês têm visitado aí as unidades para fiscalizar como que está a odontologia aqui em Mato Grosso. Então, Ana, o Conselho Regional de Odontologia, e todos os conselhos de classe, eles existem para fiscalizar e regulamentar o exercício da profissão. E, nesse sentido, a gente, no ano passado, quando a gente assumiu, nós voltamos o nosso olhar para a fiscalização das unidades de saúde pública. O serviço público realmente para chegar na comunidade, na população que realmente não tem condição de buscar um tratamento odontológico pela condição financeira e, enfim, não tem para onde ir. Então, nós voltamos o nosso olhar para o serviço público e fizemos a maior fiscalização dos 55 anos de existência do CRO. Dentro dessa fiscalização, quais foram, na avaliação de vocês, quais são os principais gargalos ainda nesse sentido aqui no Estado? Estrutura, né? Falta de estrutura, falta de acessibilidade. Até tivemos em Brasília conversando com a deputada Amália para abraçar essa causa, né, nas unidades básicas de saúde. E nesses 35 municípios que estivemos, a gente foi realizado um relatório e foi encaminhado à Prefeitura e à Secretaria de Saúde. Esse relatório, ele constava desde fotos e seguindo todo um protocolo de fiscalização, e a gente conseguiu conversar com alguns prefeitos, alguns secretários, né? E nesse sentido eles foram notificados para que fizessem as adequações necessárias entre 45, 60, 90 dias. E aí nós voltamos, não tivemos aí perna para voltar no passado, e aí voltamos este ano, no início do ano, e começamos por Cuiabá, por entender a necessidade. Ano passado nós estivemos até com o prefeito Emanuel. Ele foi até o conselho, uma atitude muito honrosa, né, da parte dele, em escutar o conselho. E nesse início de ano nós estivemos com o secretário Guilherme até então, antes da intervenção, e foi notificado novamente, né, as condições, entregamos o relatório novamente da situação da saúde em Cuiabá. Junto comigo no Conselho Regional de Odontologia estavam a presidente do Conselho Regional de Medicina, a Lúcia Helena, e a Cris, a presidente do Conselho Regional de Farmácia. Então, foi, na verdade, uma reunião da saúde com o então secretário Guilherme. E, nesse sentido, logo aconteceu a intervenção, aí realizamos também a denúncia ao Ministério Público e temos acompanhado com Ou seja, bastante o senhor alegria. Tem uma participação nessas ações aí da intervenção aqui na saúde de Cuiabá? De uma certa maneira, a gente fez uma fiscalização, né? E essa fiscalização, ela acaba, acredito que, dando uma pressionada nos gestores, deu uma visibilidade para a odontologia. A busca, na verdade, é a valorização da nossa classe, né? O colega está sendo cobrado lá na ponta pela comunidade que não está conseguindo atender. Sim. Porque falta insumo, porque a cadeira está quebrada, o sugador não está funcionando, né? E aí ele está sendo cobrado e ele não tem mais o que fazer. Não é que o colega não queira trabalhar, ele não está conseguindo trabalhar. E agora a gente tem acompanhado. Semana passada nós tivemos uma reunião
com a nova coordenadora, né, que foi indicada por essa comissão de intervenção, Sim. a Cristiane Carvalho, a coordenadora municipal de saúde, e a coordenadora estadual de saúde bucal também, Andréa Coelho. Tivemos lá no conselho, conversando para fazer uma análise desses 70 dias de intervenção, o que já andamos, né? Então, a gente tem acompanhado de perto a intervenção em Cuiabá e hoje mesmo a nossa tem uma fiscal que está em Sorriso, fazendo as unidades de saúde de Sorriso, a gente está agindo em todo o estado. E Vânia, com relação aqui a Cuiabá, né? Sim. Quais são as percepções que o CRO já tem a respeito do trabalho da intervenção nesse campo, nessa área da odontologia? Você acredita que já houve avanços? Sim, já houve avanços. Quais? As unidades de saúde, os CELs já estão em condições de as cadeiras já consertadas, né? UTIs já existe seguindo a lei, né? Já foram colocados cirurgiões dentistas na odontologia hospitalar, então participando ali das UTIs hospitalares dentro dos ambientes. Alguns insumos, um grande carregamento de insumos já chegou, já está sendo distribuído, né? Então, assim, várias situações já estão acontecendo para que a odontologia realmente possa desenvolver um bom trabalho voltado para a comunidade. Como é que você avalia o ensino da odontologia aqui no estado? Existe uma discussão tremenda aí a respeito que a odontologia seja também aplicada na modalidade remota, né, no ensino à distância. Como é que o CRO enxerga isso? Como que avalia? Como a primeira pergunta que foi essa, né? Como que avalia a questão do ensino mesmo aqui em Mato Grosso? Porque tem tantas faculdades e aí a gente às vezes fica com um pouquinho de medo da qualidade desse ensino, né? As diretrizes curriculares governamentais, elas diminuíram bastante as necessidades, né? E mudaram em 30 anos. Nisso acabou mudando também a necessidade de uma carga horária maior. Então, hoje, o cirurgião dentista é formado de uma forma generalista e aí para buscar cursos de habilitações ou especializações, né? Nesse sentido, a gente entende que o estudo remoto, ele veio com a pandemia e veio para ficar de uma certa maneira. A gente entende algumas situações, algumas disciplinas conseguem ser dadas, né? Mas, Ana, o cirurgião dentista, ele precisa desenvolver habilidade, ele precisa treinar aquilo, né, para obter uma excelência, e isso só presencial, com o professor ali, pegando na mão. Eu sou da academia, fui professora 14 anos na graduação, sou professora de pós-graduação, coordeno pós-graduação, então, assim, a gente entende e tem esse cuidado com a academia. A gente tem ido nas faculdades, visitamos em Barra do Garças, em Sinop, em Cáceres, aqui em Cuiabá mesmo, as faculdades. E a gente tem esse cuidado de estar junto, próximo dos coordenadores. Inclusive, agora a gente está buscando trazer a ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino de Odontologia, né? A presidente... falta só confirmar, mas a vice-presidente já confirmou a data, para a gente poder estar fazendo uma reunião com todos os coordenadores, alinhando essa questão da qualidade de EAD, discutindo isso, debatendo, porque é um debate nacional isso, né? Então, o governo instituiu uma comissão de debate de profissões que podem ser EAD e colocou a odontologia dentro desse cesto, né? E nesse cenário a gente não acredita na odontologia 100% EAD. A gente acredita sim em alguma porcentagem, uma ou outra disciplina, mas não 100% EAD. Isso daí já... Então a gente está fazendo, através do Conselho Federal e todos os 27 regionais, um mutirão mesmo, né? Buscando assinaturas pelo site do Conselho Federal de instituições que estão aderindo, né? A odontologia está aderindo realmente
para fazendo essa assinatura para a gente buscar a não conformidade, né? Ser contra realmente o EAD 100% na graduação da odontologia. Eu me lembro que há um algum tempo atrás, houve-se ali uma discussão muito grande a respeito do que cabe aos profissionais, aos dentistas, e o que seria aos profissionais de estética, ali de cirurgiões plásticos. Eu estou falando, gente, das harmonizações faciais. Gerou-se aí uma discussão danada se os dentistas, né, se os profissionais ali da odontologia estariam ou não habilitados a fazer pequenos reparos ali estéticos na face. Houve-se uma discussão tremenda, mas parece-me que agora isso está mais calmo. É verdade? Acalmou-se essa discussão? Como na verdade, o CRO assim, enxerga isso? Que leitura o CRO faz disso? Na verdade, os cirurgiões dentistas começaram a aplicar botox, a fazer bioestimuladores, e isso não estava regulamentado. Então, houve isso no passado, sim. Houve uma discussão tremenda. Em 2019, quando foi regulamentada a especialidade de harmonização orofacial pelo Conselho Federal, então, aí sim, o cirurgião dentista ficou devidamente habilitado a exercer a especialidade, né? Então, hoje, o que acontece é que um ou outro colega acaba pulando a cerquinha, né? Tentando fazer um pouco a mais, né? E existem a 198, a resolução do CFO de 2019, ela regulamenta a especialidade de harmonização orofacial. Então, essa especialidade, ela trabalha daqui, né? A área de atuação do cirurgião dentista. Agora me diga você, Ana, o olho está na área de atuação. A área anatômica, não é a área de atuação. Nem por isso eu posso fazer uma cirurgia de miopia em você, né? Então, é a área de atuação do cirurgião dentista. Por causa da insegurança jurídica que existe no nosso país, começaram a haver interpretações, né, dessa normativa, dessa resolução. E dentro disso começaram a fazer outras coisas, né? Então foi em 2020, foi em relação a 198, teve uma outra resolução 230/2020, que veda alguns procedimentos aos cirurgiões dentistas, e que os cirurgiões dentistas que estão na harmonização e são muito bem formados, né, e capazes de exercer a especialidade de harmonização orofacial, então o que eles têm que entender é que existem limites, o que seria do trânsito se não houvessem regras. Até né? Exatamente, até para que a população saiba, justamente por conta desses profissionais que querem pular a cerquinha, quais são as especialidades assim que o dentista ele não pode atuar nessa questão orofacial. Sim, blefaroplastia, por exemplo, fazer cirurgia de castanhares, fazer otoplastia, rinoplastia. Então, isso aí é do cirurgião plástico, né, do otorrinolaringologista, não é do cirurgião dentista. Agora, eu quero aplicar um ácido hialurônico para levantar a pontinha do nariz, eu vou arrumar um botox aqui do lado, um bioestimulador, né, várias outras questões aí de cuidados com a pele, inclusive, né. O cirurgião dentista está habilitado, mas algumas coisas não tem como aceitar, né? E isso não é que o conselho está contra o cirurgião dentista, não é. É que não existem ainda subsídios, não existem estudos suficientes para respaldar um atendimento com evidência científica. Então, não digo que daqui a algum tempo não vai acontecer. Podem ser incorporados? Podem, mas hoje não pode ainda. Né? Então, se hoje não pode, vamos andar dentro da lei. Não é tão difícil assim, né? Não, de forma alguma. E, Vânia, me conte quais são as ações do CRO previstas ainda aí para esse ano. O que é que vocês estão aprontando? Por que eu pergunto isso? Porque você é muito ativa, né? O CRO tem assumido
uma postura de estar ali visitando os municípios, de estar muito presente, o que eu acho ótimo, esse cuidado e esse olhar, né? Sobretudo junto a um serviço que a população tanto precisa e que durante muitos anos foi negligenciado demais, né, pelo poder público, que é essa questão, principalmente no sistema público de saúde. A saúde começa pela boca, né? Exato. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que virou lei estadual, né, a presença do cirurgião dentista dentro das UTIs. Né? Isso não acontecia no serviço público, somente nos hospitais privados. Hoje, com a intervenção, já está ali nos serviços públicos. Porque nós temos profissionais habilitados em odontologia hospitalar e que hoje nós temos evidência por causa da pandemia, né? Existia um ou outro e tal, mas por causa da pandemia houve uma incorporação do dentista na equipe multidisciplinar de cuidado. E houveram, então, evidências científicas da diminuição, que esses cuidados, né, odontológicos diminuíam em 72% a possibilidade de uma reinfecção pulmonar, de um agravamento, né, dessa condição do paciente ali na UTI. Então, assim, a nossa ação hoje está no sentido, nós vamos continuar fazendo as fiscalizações, tentar encontrar, fazer esse contato com as prefeituras, secretarias, né? Primeiro sempre a conversa, né? Não havendo uma resposta boa, a gente vai ter que acionar o Ministério Público. A gente tem que colocar uma ordem assim na odontologia, e aqui até aproveito para agradecer os presidentes anteriores a mim, né, que todos aí construíram um caminho para que a gente estivesse na condição da odontologia, que a odontologia e o conselho está hoje, né? Então todos construíram esse tijolinho, cada um contribuiu com um tijolinho dentro das necessidades daquele momento. Então hoje a gente está voltando a esse olhar para o serviço público e a gente está tentando ficar mais próximo dos colegas. Como? Fazendo CRO na estrada, que a gente colocou o nome nesse projeto desde o ano passado. Então a gente vai até as cidades, vai para o interior, já estamos com a agenda lotada até outubro, novembro, né, de viagens. Semana passada nós fomos na quinta, voltamos no sábado, levando a educação continuada, que a gente entende que reverte em qualidade de atendimento para a comunidade. Então, levando essa educação continuada gratuita para os colegas, né, e até mesmo para os estudantes de odontologia. E essa conversa, né, de ética, de o que pode e o que não pode no marketing odontológico, que é interessante porque são infrações éticas que ocorrem e que a gente às vezes fala assim, mas não é nada, foi uma publicaçãozinha. Mas uma publicação irregular no nosso código de ética infração de manifesta gravidade, porque você está oferecendo uma coisa que não corresponde à realidade, né? Você não está respaldado para oferecer aquilo. Então, a gente está fazendo essa educação continuada, buscando estar junto dos colegas, falando de ética, falando das condições de marketing nas mídias sociais, porque é uma realidade. Não adianta a gente fechar os olhos. Antes não poderia colocar, por exemplo, antes e depois. Hoje não pode colocar com esse nome, porque muitos processos vieram por promessa de resultado. Falei assim, mas o meu dente não ficou aqui, ó, claro, igual ele postou aqui, ó, igual esse que ele postou. Eu fiz clareamento. Então, para realmente até proteger o cirurgião dentista, falei assim, vamos fazer o seguinte, não coloca antes e depois, coloca diagnóstico inicial, resultado final. É uma questão de semântica, mas que na hora que o paciente vai buscar isso e a gente consegue não dar uma promessa de resultado. Para esse caso, o resultado foi esse. Para o seu caso, pode ser que não dê isso daí. Né? E o colega às vezes não entende por não se atualizar. Então nós estamos fazendo isso nas mídias sociais, atualizando sobre as resoluções, orientando muito mais, porque a intenção não é punir o colega. Né? Infelizmente, a gente trabalha fiscalizando e regulamentando. Né? Então, existem regras e elas devem ser seguidas. Mas a intenção não é
fazer isso, é realmente orientar, estar mais próximo, chegar mais próximo. Falar, você sabe que isso, né? Mas eu fiz um curso em São Paulo, eu fiz um curso em Minas que poderia fazer esse procedimento. Mas esse procedimento é vedado. Isso é exercício ilegal da medicina, exercício ilegal da profissão. Você pode ser preso, né? Então, na verdade, a gente tenta conversar com os colegas e alguns entendem, né? Outros são mais resistentes. Querem estar acima das resoluções. Né? A gente precisa de um tempo para trabalhar tudo isso, para ter mais condições de ter esse respaldo para a gente poder oferecer um pouco mais e cada vez mais para a sociedade. Tudo evolui e a gente pode ser melhor sempre. Muito bem, eu quero já agradecer muito a sua participação aqui conosco, os seus esclarecimentos, desejar muito boa sorte, não é? Aí no final da sua gestão e êxito no futuro que por aí vem. Enfim, muito obrigada. Agradeço, Ana. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui e a sua recepção. Muito bem. E meus amigos, eu quero agradecer muito a sua participação conosco e perguntar o seguinte, vocês já se inscreveram aqui no canal? Ainda não? Pois bem, é hora de apertar o sininho que está aí do lado. Se inscreva junto com a gente para que você possa, inclusive, ser notificado quando a gente tiver assunto novo aqui no YouTube, viu? E para você que nos acompanha pelo site, continue acompanhando para ficar bem informado com as nossas notícias. Você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto, portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.